Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olharam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava encostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o e depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, a reflexão desse evangelho pode ser feita de várias formas. Faz parte do discurso ocorrido na última ceia. A última ceia é narrada nos evangelhos sinóticos. Nós vamos ter a oportunidade agora, na quinta-feira, de celebrar a ceia, a última ceia. E hoje a igreja coloca hoje como nossa meditação já a parte de que São João fala. Eu gostaria de centrar a minha meditação analisando três pessoas, 3 apóstolos. Primeiro, vamos falar daquele discípulo que Jesus amava. Está escrito aí, discípulo que Jesus amava, que estava com a cabeça encostada no peito de Jesus. É o São João, que é o autor do Evangelho, por isso que ele não fala no livro. São João teve a sua fase de rebeldia. A gente pode lembrar do episódio em que ele e o Tiago queriam botar fogo na cidade e Jesus os chamou de filho do trovão e falou: não, a nossa revolução não é sangrenta, não é para botar fogo em lugar nenhum.
Então, São João ouviu essa reprimenda de Jesus, né? E valeu, porque ele até nos escritos, nas cartas de São João, a gente vê quão afável e quão amoroso ele é. Ele chama de os cristãos de meus filhinhos, né? O carinho que ele tem com as pessoas que andavam com ele. Então, São João, a primeira figura, que é o discípulo que Jesus amava. Aí vem o segundo, o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes, ele, naquela ânsia de ganhar dinheiro, parece que ele era muito ávido com esse negócio, né? E acertou lá a venda, a entrega de Jesus por moedas, 30 moedas. Bom, Jesus, lógico, ele sendo Deus, ele sabia de tudo. Mas ele deu oportunidade para Judas. O gesto dele pegar o pão, molhar e dar na boca dele, isso aí tem um significado lá na região, tem um significado muito grande. O dono da festa, né, o dono da casa, dá o banquete, aquela pessoa que ele entrega aquele pão molhado, ele só faz isso com uma pessoa. É o maior amigo dele. É a pessoa que ele mais considera. Então Jesus estava dando essa oportunidade. Poxa, olha, estou te mostrando, você é o cara que eu mais amo. Mas não adiantou nada, né? Ele recebeu, pão, comeu, né? A primeira comunhão, né? Ele fez a comunhão dele, que Jesus estava instituindo a Eucaristia naquele momento. Ele comungou. Imediatamente, logo depois de comungar, Satanás, né, veio fazer o seu serviço por intermédio dele. Aí, o outro personagem, São Pedro. São Pedro era o chefe, ele era o líder maior deles. Tanto que na hora que Jesus falou, olha, um de vocês vai me trair, ele preocupado, porque ele tinha uma ascendência sobre os demais, né? Virou para o João, que estava encostado lá em Jesus, e falou assim, pergunta para ele quem é, né? E aí Jesus responde, aquele a quem eu mandar essa. Bom, a atitude de Pedro, né? De falar, não, onde for eu vou também, eu vou morrer junto, eu vou fazer tudo e tal. Aí Jesus fala com ele, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, São Pedro também pecou. Ele negou Jesus, né? Agora vamos ver a diferença de atitude entre Judas e Pedro. O Judas se arrependeu amargamente. Foi lá, devolveu o dinheiro e chorou muito e se arrependeu amargamente. Mas ele dizia para si, ninguém pode me perdoar esse pecado, nem Deus pode me perdoar esse pecado. Aí ele pegou contra o Espírito Santo, dizendo que nem Deus podia perdoar o pecado e ele tirou a sua vida. Pedro, pelo contrário, Pedro também chorou amargamente, mas ele foi humilde e Jesus perdoou. Tanto que depois tem aquele episódio, né? Aí já depois da ressurreição, em que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, né? 3 vezes ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então, sim, Pedro é o nosso alicerce. Essas 3 figuras que eu trouxe aqui para a nossa meditação hoje, né? E a gente tem que prestar muita atenção, porque quantas vezes a gente também não dá uma de Judas, né? A gente confessa e tempo depois que confessou, comete o mesmo pecado novamente, né? A gente está sendo Judas naquela hora, né? Negar Cristo. Quantas vezes, às vezes, num ambiente social, a gente evita de falar que é cristão, né? Se é um ambiente que ninguém ali tem religião, a gente fica calado, não
fala nada, fala, você também é cristão? Não, eu vou lá de vez em quando, né? Tem gente que faz isso, né? Sei. Às vezes eu mesmo posso ter feito isso alguma vez, né? Estou lembrando não, mas com certeza. Né? Então essas atitudes que nós temos que tomar, né? Não trair, né? E não negar o Cristo, não negar a Deus. Né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.